Olá, eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Amados, eu gostaria que você que está com a sua Bíblia, nós estamos na Páscoa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 1, veja o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. No versículo 5, depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Meus queridos, a Páscoa para o judeu significa a libertação do povo de Israel do Egito. Você se lembra da história? Eles deveriam preparar pães sem fermento, preparar um cordeiro e ungir com o sangue do cordeiro os umbrais da sua casa para que a morte não tocasse as suas vidas. E assim fizeram. O pão sem fermento significa a vida sem pecado. O cordeiro simboliza e anuncia o próprio Senhor Jesus e o sangue derramado, o sacrifício do Senhor Jesus. E houve esse grande livramento do povo de Israel. Para nós cristãos, a Páscoa significa exatamente isso. Jesus veio, pagou o preço pela sua e pela minha vida, derramou o sangue dele por nós, assumiu o nosso lugar, ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. E porque ele está vivo, é que nós estamos em pé hoje. Porque ele está vivo, é que você e eu respiramos. Porque ele está vivo, é que nós temos paz. Porque ele está vivo, nós somos consolados, como por exemplo, diante dessa notícia tão triste para nós, mas ao mesmo tempo tão tremenda do ponto de vista de Deus, que é a partida do nosso querido irmão Frank. Nós não entendemos, mas o Espírito Santo, e porque Jesus ressuscitou, nós temos essa esperança de um dia encontrá-lo. E na verdade esse dia não demora. É interessante, amados, que aqui no capítulo 13, nós vamos até o capítulo 17 de João, que é onde eu quero pregar nessa manhã. Mas para você ver uma sequência dos fatos que aconteceram, Jesus, ele sabia o que ia acontecer. Os discípulos, para eles, ainda não estava claro. Mas o que vai acontecer na Páscoa? Eles tinham uma referência do povo judeu. Bom, nós vamos comer pão sem fermento, nós vamos comer isso, nós vamos fazer assim, nós vamos nos guardar. E essa é a Páscoa. Mas Jesus sabia que algo muito maior estava para acontecer, que era a salvação dos próprios discípulos. É interessante que, a partir do capítulo 13 de João, há um detalhamento de muitos fatos que ocorreram naquelas horas que antecederam o sacrifício do Senhor Jesus por você e por mim. E o primeiro deles que eu destaco é exatamente esse. O texto diz no versículo 5, Jesus, sabendo que iria para o Pai, o que é que ele faz com os seus discípulos? Ele reúne eles e lava os pés deles. Meus irmãos, e aqui Jesus ele começa mais uma vez a revelar quem ele era. Enquanto tantos homens disputam por posição, por isso, por aquilo, Jesus, numa hora tão impressionante, ele sabia o que viria. Ele reúne os seus discípulos e ele vai lavar os pés deles. Meus irmãos, isso mostra o coração de Deus e isso me lembra como deve ser o nosso coração. E sabe como deve ser? A minha prioridade é você, é o próximo, a sua prioridade sou eu. Jesus, já viu aqueles filmes quando o prisioneiro vai ser executado e na última noite ele pode fazer um pedido, ele pode jantar o que ele quiser. Qual seria esse último desejo? Você já pensou nisso ou não? Se eu morresse amanhã, o que eu faria? Eu me acabar de comer chuchu, né? Soufflé de chuchu. Eu não sei qual é a sua paixão. O que você faria se você soubesse que ia morrer amanhã? Jesus escolheu lavar os pés dos seus discípulos. Decidiu se humilhar e dizer: ei, você é muito importante. Eu me lembro quando tive o privilégio de estar na África, alguns anos atrás, com o evangelista Rainer Bonke, e eu estava tão impressionado, não tinha ali perto de 500 mil de pessoas na nossa frente, e tinha várias autoridades no palco, e tinha rei disso, e rei daquilo, e governador disso, e governador daquilo, e pastor disso, pastor daquilo.
E eu me lembro muito bem que o evangelista Reinhard Bonk, ele foi mencionando, ele falou, quero dar as boas-vindas aqui ao pastor fulano de tal, que não sei o que, que não sei o que. Seja muito bem-vindo, o rei fulano de tal, não sei o que, não sei o que. Seja bem-vindo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas quando chegou a hora dele saudar a multidão, ele virou, ele mudou a voz dele. Ele olhou assim e falou, estou muito feliz com cada autoridade que está aqui, mas você é a razão de eu estar aqui. You are my very important person. Vocês são os verdadeiros VIPs aqui. É por tua causa. Mas aquele amor destilado para aquelas pessoas, a ponto dos que estavam no palco querer pular para baixo. Diz, não, queria que você me saudasse desse jeito. É um entendimento, meu irmão. E Jesus, a primeira coisa que ele faz, pré-sacrifício, ele vai e lava os pés dos seus discípulos. Na sequência, no versículo 21 de João 13, o Senhor Jesus, naquele jantar, naquela ceia, ele diz, sabe de uma coisa, pessoal? Um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. E fica aquele diz que não diz, que eu não vou, não é você, não sei. Né? E já surgem algumas acusações entre o grupo, eu sabia. Mas no versículo 36, Jesus é muito claro, diz, Pedro, é o seguinte, é você que vai me trair. Na verdade, todos vocês vão me abandonar. E tudo isso está acontecendo pré-sacrifício do Senhor Jesus. No versículo 6 de João 14, o Senhor Jesus faz uma promessa muito importante, porque aqui ele lavou os pés e agora ele disse, olha, mas é o seguinte, vocês vão me abandonar. E lá no capítulo 14, no versículo 6, ele diz, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Jesus, ele então promete voltar, meu irmão, ele já prometeu e ele vai cumprir. Antes do sacrifício, ele já prometeu, eu vou voltar para vocês. No capítulo 14, no versículo 16, Jesus não apenas tinha dito que ele iria voltar, mas ele disse, sabe de uma coisa? Eu vou enviar um Consolador. Por que nós conseguimos ficar em pé, em emoções, em espírito e fisicamente hoje em dia? Por causa do Consolador. Porque o Consolador foi prometido por Jesus e porque ele veio. E tudo isso ele foi prometendo, preparando os seus discípulos. Olha, pessoal, eu lavo os pés de vocês, é assim que deve ser feito. Eu sei que vocês vão abandonar, mas eu vou voltar e virá um Consolador. É interessante que Jesus, no capítulo 15, no versículo 9, ele diz, assim como o Pai me amou, eu também vos amei. E no capítulo 16, Jesus ele começa a dizer, é o seguinte, vocês serão odiados de muitas pessoas, vão expulsar vocês das sinagogas. E muitos vão usar até vírus para expulsar vocês das igrejas. Mas Jesus diz, vai vir um tempo de aperto. Quando finalmente chega no capítulo 17, você que está com a sua Bíblia, Jesus ele faz uma oração. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Que oração Jesus fez momentos antes da crucificação, da morte e da ressurreição dele? E o que essa oração tem a ver com você e comigo? João capítulo 17, nós vemos que Jesus ele divide essa oração em duas partes. Nos primeiros 5 versículos, Jesus ele ora por si mesmo, ele e o Pai. Mas na segunda parte, do versículo 5, 6 em diante, Jesus ele ora por uma pessoa. Sabe por quem? Por você. Você quer saber o que Jesus orou por você naquele dia? Imagine, ele já sentindo o cheiro da madeira da cruz, ele já sentindo o cheiro da tumba que ele seria colocado, ele já sentindo o gosto do sangue escorrendo sobre a sua face. E nessa hora Jesus faz uma oração por você e por mim. Que oração seria essa? O que Jesus tinha em mente a teu e a meu respeito? Uma das coisas que o diabo faz conosco muitas vezes é tentar nos levar a crer que Deus está tão longe que ele não tem tempo ou não está sabendo o que acontece conosco. Ouça o que Jesus disse nessa oração a seu e a meu respeito e também você que nos acompanha online. Eu divido essa oração do Senhor Jesus em 5 partes. 5 coisas que Jesus mencionou nessa oração. Jesus mencionou a sua fé. Jesus, ele fala sobre proteção. Ele fala sobre envio. Ele fala sobre unidade e ele fala sobre um privilégio. Vamos ver ponto a ponto que Jesus orou por você e por mim. Se você olhar do versículo 6 a 8, a Bíblia, João 17, do versículo 6 a 8, a Bíblia diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo.
eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabe que tudo o que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. A primeira coisa, Jesus ele está falando com o Pai a teu respeito. Não é uma coisa impressionante? Imagine Jesus orando ao Pai, mencionando você, mencionando a mim. O que será que eles falam de mim? Às vezes fica curioso para saber o que as pessoas falam de você, não fica? Ah, mas fulano fala mal, não sei o que, não sei o que. Esse critica, aquele. O que Jesus fala com o Pai a teu e meu respeito? A primeira coisa que Jesus menciona é a tua fé. Jesus vai ao Pai e ele diz, Pai, eu estou muito feliz, muito contente, e eu quero mencionar algo. O que, filho? A fé que os meus filhos têm em mim. Eram teus e o Senhor os deu a mim. Sabe de uma coisa, Pai? Eles receberam a minha palavra. Meu irmão, o privilégio de você e eu termos ouvido de Jesus e receber e guardar em nosso coração é algo indizível. Por isso temos esperança e convicção de que a morte não é o fim. A morte é o começo da vida eterna com Jesus. E tudo isso nós aprendemos do próprio Senhor Jesus e dos seus discípulos, dos apóstolos, dos profetas, dos pastores, e temos aprendido pela palavra de Deus. E Jesus diz, Pai, sabe de uma coisa? Eles guardaram minha palavra. Certo é que alguns guardam com mais cuidado, outros são mais superficiais. Mas eu quero crer que você é desses que ouviu e guardou a palavra de Deus. Meu irmão, lembre, momentos antes, Jesus havia alertado, olha, virá perseguição, virá dificuldade, mas eu estou com vocês, eu vou voltar, o Espírito Santo virá. Cabe a você guardar essas palavras no seu coração. E se eu perguntar aqui, você tem passado por adversidades, eu não vou nem perguntar, porque alguns talvez vão arrancar o braço fora, eu mesmo. Mas Jesus, ele está com você. E quando você guarda essa palavra no seu coração, meu irmão, faz toda a diferença. Esses dias eu vi uma matéria, um jovem lá nos Estados Unidos, que ele morreu por causa do Covid, e ele falou para o amigo dele, olha, eu vou morrer mesmo, sei que não vai dar certo, e eu ganhei bastante dinheiro, então eu tenho um desejo. Vá lá em Nova York, na rua principal, não me lembro o nome lá, e espalhe o dinheiro na rua. E ele fez. Foi lá, não sei se alguém viu isso, foi lá e ficou jogando dinheiro para o céu lá. Você queria ter tirado férias nessa época lá, né? Meu irmão, para muitas pessoas o que sobra é isso. Só que para você e para mim, para aqueles que guardaram a sua palavra, tem a vida eterna. Outro dia eu conversei com um pastor de mais de 80 anos, e ele estava falando sobre o Covid e falou, pastor, para mim, eu estou com 80 anos, estou feliz, estou servindo a Deus aqui, mas bem certinho, eu estou pronto para desfrutar daquilo que Deus conquistou para mim. Guardou a palavra de Jesus. É interessante que a primeira coisa que Jesus menciona é que é possível guardar a palavra dele. Você já flertou com o pensamento, será que eu permanecerei fiel até o fim? Permanecerá, porque a palavra de Deus está guardada no teu coração. Pastor, os meus filhos permanecerão, porque a semente da palavra está aí, meu irmão. A semente está aí, mas eu não estou vendo os frutos, mas você verá, eles vão aparecer. A primeira coisa que Jesus então menciona é exatamente isso. A segunda coisa que Jesus menciona nessa oração ao Pai, começa a partir do versículo 9 e vai até o versículo 15. Diz assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isso digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria.
Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus, ele menciona a sua fé e ele, nessa conversa com o Pai, ele faz uma oração que você já fez muitas vezes. Ele diz: Deus, me proteja. Já viu quando você está numa encrenca, que você, desde criança, você sabia que ia cair de bicicleta? Lembra que você acelerou demais, você estava sentindo o gosto do joelho ralado. Jesus, me ajuda. Não é assim? Você sempre ora isso. Não é assim? Ou acelerou demais o teu carro, viu que não vai dar curva. Jesus, me ajuda. Ou alguma encrenca estava colando, está vindo a professora. Jesus, me ajuda. Em situações simples, situações graves, a gente sempre ora por isso, não é verdade? Uma boa notícia para você: Jesus já resolveu isso. Ele já falou com o Pai. Ele diz: Pai, eu quero te pedir algo. Pois não, filho. A tua proteção para cada um dos meus filhos. Meu irmão, só essa notícia já é para você baixar os ombros. Já fez pilates? Não. Quem já fez pilates? É um desafio. Respira, encolhe a barriga, não sei o quê. Umbigo nas costas. Eu já fiz. Aí quando fala, encolhe a barriga, umbigo nas costas, eu digo: mas já está. Né? Mas enfim, uma das coisas é você ficar com o ombro assim, ó. Relaxa o ombro, não é assim, Andressa? Relaxa o ombro, relaxa o ombro. Meu irmão, só essa notícia que Jesus diz: Pai, guarda ele, já é para você fazer assim, meu irmão. Já é para descansar e confiar em Deus. E Jesus, ele menciona, ele diz: Pai, e ele fala uma coisa curiosa: Pai, é o seguinte, nós vamos deixar eles no mundo. Mas filho, no mundo tem Covid, no mundo tem corrupção, no mundo tem morte, no mundo tem assassinato, vamos deixar eles lá. Mas não é só salvar e levar, não. Nós vamos guardá-los. Não é uma coisa surpreendente você estar vivo até hoje? Além das encrencas que você mesmo se meteu, as encrencas que já tentaram colocar você, não há de ver que você está vivo até hoje. Não é uma coisa impressionante? É verdade, não há de ver que funciona. E Jesus falou: Pai, proteja. Mas aí Jesus menciona uma coisa interessante. Ele diz: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Isso é muito importante, meu irmão. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Quem é do mundo? Aquele que pratica o mal, o pecador. Esse é do mundo. É interessante que Jesus diz: Pai, não é por esses que eu estou orando, os do mundo. Eu estou orando por aqueles que estão no mundo, os meus filhos. Meu irmão, Jesus é tão impressionante que ele associa a proteção de Deus, o fato de sabermos que Deus nos guarda, com alegria. Ele diz: Pai, guarda-os para que neles esteja a minha alegria. Sabe o que isso significa, meu irmão? Independente das circunstâncias pelas quais nós passamos, existe a proteção de Deus sobre a sua vida. O diabo, para encostar em você, ele tem que passar por Deus. Você já parou para pensar nisso ou não? Jesus diz: Pai, guarda eles. E o Pai nos guarda. E guarda teu filho. Guarda a tua casa. Guarda teu negócio. É assim, meu irmão. E há uma medida de alegria em descansar nessa verdade. Pai, o Senhor nos guarda. Quando você vai dormir? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, conhecer um pouco melhor as nossas ovelhas. Você vai dormir tenso ou você meio que adormece orando? Ou você fica andando para lá e para cá até dormir? Meu irmão, deite e descanse. O Pai guarda você. Você sabia disso? O Pai te guarda. Quando você levanta, você já levanta apavorado. Você é daquele tipo: não fale comigo antes das 10. Meu irmão, Deus não é assim. É interessante que o texto diz: eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Você acha que Deus vai falhar nisso? Não vai. E não falhou. E nunca vai falhar. Ele nos guarda, Ele nos protege. Quando nós oramos: Pai, livra-nos do mal, nós desfrutamos dessa oração que Jesus já fez. E temos autoridade para fazer exatamente essa oração. Você pode olhar a tua casa, a tua família, teus filhos, e ver aquela preocupação: como que vai ser isso, como que vai ser aquilo. Jesus, o Senhor já pediu. Pai, eu peço a mesma coisa: livra a minha casa do mal. Quando foi a última vez que você fez essa oração, crendo na resposta dessa oração? Em terceiro lugar, o Senhor Jesus, além de mencionar a nossa fé, além de
clamar ao Pai pela proteção, ele menciona algo que é decisivo na nossa vida. Ele fala sobre o nosso envio. Ele diz, ei, sabe de uma coisa? Vocês não estão na terra só para estarem protegidos. Esse período de Covid foi um teste para muita gente. Muita gente se escondeu de tal maneira na sua casa que virou até um certo egoísmo. O importante é eu sobreviver. Os outros que se lasquem. Mas Jesus diz, ei, é o seguinte, vocês estão no mundo, o Pai vai guardar vocês, mas não é só para vocês sobreviverem, muito menos para vocês fazerem o paraíso de vocês. Não, Jesus, o que é então? Há um propósito em você e eu estarmos aqui sobre a terra, meu irmão. E Jesus menciona esse propósito do versículo 17 ao versículo 20. A Bíblia diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que hão de crer em mim. Meu irmão, Jesus, ele menciona o teu propósito. Ele diz, ei, sabe de uma coisa, Pai? Assim como o Senhor me enviou para esse mundo hostil, agora eu vou enviar cada um deles para esse mundo. Meu irmão, sabe o que isso significa? Jesus sabia exatamente que você nasceria nessa época, no cenário que nós estamos enfrentando. Ele sabia exatamente. Alguém já disse a frase, eu queria ter nascido há 50 anos. Bom, 50 anos atrás, eu já nasci assim. 55, né, Verinha? Amanhã, 55. Só para uma lembrancinha assim, presentes aqui, né? Eu queria ter nascido há 100 anos atrás. Tem alguém já? Não. Não, tem tanto. 200 anos atrás. Meu irmão, você nasceu na hora que Deus queria que você nascesse. E você nasceu com um propósito. E o propósito da sua e da minha vida é abençoar o nosso próximo. É sustentar o nosso próximo. É levar o evangelho da salvação ao próximo. Existem muitos propósitos individuais para a sua e para a minha vida. Esses dias um pastor esteve nos visitando e eu menciono esse testemunho porque ele me deixa. Há 2 semanas atrás, ele veio aqui, eu estava com o pastor Harold e ele comentou da vida dele e ele está num momento de decisão, de mudança da vida dele. E estávamos orando e ele estava chorando e começamos a orar. E enquanto orávamos por ele, começamos a orar em línguas ali. E enquanto orava em línguas, pastor Ari, eu falei um negócio para ele que eu pensei, mas será que é do Espírito Santo? Agora eu vou falar. Entendi que era e falei. Falei, irmão, é o seguinte, você vai receber um telefonema, esteja atento que será a resposta de Deus. Mas tem 2 detalhes. O telefonema será de longe. E o mais curioso, será um telefone branco. Ele me olhou assim, meio, será que eu acredito nisso? Aleluia, amém. Ele me liga uma semana depois aos gritos. Eu estava dirigindo no carro. Ele disse, pastor, você não acredita. Pois não. Recebi um telefonema de uma cidade tal, de longe, ele me falou. Eu falei, aleluia, glória a Deus, aleluia, tal. E foi a resposta que eu precisava. E quando terminei o telefonema, eu perguntei para a pessoa que telefonou para mim, fulano, vou te perguntar um negócio que você não vai entender. Pois não. Que cor que é o teu telefone? O cara não entendeu, ele tirou uma foto assim do outro telefone e mostrou o telefone, era branco. Quem que tem telefone branco, a não ser o Espírito Santo, meu irmão? Não é maravilhoso? Você percebe que há propósitos específicos, Deus chega e toca em lugares específicos da sua vida, olha, e Deus usa pessoas para ministrar, para falar, mas tem um propósito que é para todos nós, e aqui Jesus diz, sabe de uma coisa? Eu vou enviar você para abençoar pessoas. Então nós não estamos aqui só para sobreviver, nós não estamos aqui só para estar protegidos, mas estamos aqui para abençoar pessoas. Você não foi abençoado pelo teatro que teve aqui? Você teve lembranças, né? Alguns até choraram do chuchu, enfim, você já foi abençoado, não é gostoso? Mas muito melhor do que para você, de ser abençoado pelo teatro, foi para eles que fizeram. Ensaiaram, prepararam, discutiram entre si. Fazer uma piada do chuchu ou não fazemos? Vamos fazer, o Arno vai gostar. E ficou ali. Eles são os maiores abençoados. Não é assim? É assim. E Jesus chamou você para abençoar. Em quarto lugar,
Jesus ele menciona outra coisa. Ele diz no versículo 21, 23, ele menciona a nossa unidade. Então Jesus ele menciona a nossa fé. Ele diz, Pai, guarda eles, livra essa turma do mal. Mas é o seguinte, eu vou enviar eles. E agora ele sobe ainda mais o nível. Ele diz, e é o seguinte, eles vão aprender a andar em unidade. A Bíblia diz, do versículo 21 ao 23, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que interessante. Amados, e essa questão da unidade é uma coisa que é muito combatida por demônios, por Satanás. É impressionante. Já percebeu isso ou não? Já percebeu que o maior desafio de um casamento é a unidade do casal? O maior desafio de uma família é a unidade dos filhos com os pais? O maior desafio de um ministério é a unidade dos pastores, dos líderes? O maior desafio de uma cidade é a unidade dos pastores? Já percebeu isso ou não? A unidade, Jesus diz, é o seguinte, Pai, eles serão um como nós. Bom, isso me leva a crer que é possível eu ser um com você e você comigo, em torno da pessoa de Jesus. Eu vou fazer um exemplo para vocês como, e quero aplicar isso à sua vida, como nem sempre é fácil. E por não ser fácil, muitos de vocês já desistiram da unidade. E por isso muita gente diz, não, eu cultuo a Jesus sozinho, porque a igreja tem fulano, tem aquele outro e tal. Eu não curto aquela pessoa. Mas Jesus fala em unidade. Todo projeto que foge da unidade entre nós, tem alguma coisa errada. Nós vamos fazer o nosso clube, vamos fazer a igreja do nosso jeito. Do jeito que a igreja é feita hoje, está errado. Não, e aí? Como que funciona isso? Não, nós vamos fazer o nosso clubinho aqui. Vocês são todos pecadores. Isso não funciona, meu irmão. Jesus falou em unidade. É interessante. Essa semana, nós entregamos as caixinhas de chocolate. Eu vi o empenho seu, das irmãs da igreja, da Verinha. A Verinha falou, Arno, eu vou levantar 900 caixas para o hospital para você. Verinha do céu, o que você vai inventar? É 1.000 caixas, 1.100 caixas juntando, né? Isso dá quase 10 mil reais de chocolate. E aí eu vi o empenho, né? Alguns trouxeram uma caixa, num esforço grande, crianças, adultos, outros trouxeram 10. E aí a Verinha falou, os irmãos voluntários querem fazer uma carta à mão para cada colaborador do hospital. Eu que não deixei. Falei, não, aí vamos ficar um mês inteiro escrevendo essa carta. Vamos fazer assim, vamos fazer um texto, a gente imprime, um texto bíblico. Então tá bom. Mas para você ver o coração desse povo, querendo abençoar os servidores da saúde, que estão lá, medindo pressão, limpando a sujeira, atendendo, né, todos os enfermos aí que estão passando por essa luta do Covid. Aí foi feito o cartãozinho, beleza, colou e tal. Mas olha que interessante. Eu um pouco dou risada dessas coisas, um pouco eu me entristeço. Aí a prefeita veio aqui, vocês devem ter visto o vídeo, ficou feliz, comemoramos, está aqui o chocolate. Falou, que legal, pastor, vocês da 316 são incríveis, lembrar do pessoal da saúde numa hora dessas e tal, beleza. Joia. Aí foi enviado para lá o chocolate. Aí, de repente, algumas pessoas começam a me mandar, pastor, veja a questão da unidade. Começaram a surgir denúncias. Olha, foi colado um adesivo do voluntariado em cima da cartinha de vocês, do voluntariado do hospital. Estamos tentando manter a unidade. Eu não sei se foi uma caixinha, se foi de propósito, se foi sem querer, se alguém pegou, eu vou esconder a cartinha do Arno, eu vou colar a minha, não sei. Mas você vê como não é fácil a questão da unidade. Em contrapartida, irmãos da igreja viram, porque vieram fotos, acho que até apareceram, algumas pessoas segurando a caixinha e tinha um coelhinho nesse bilhete que colaram por cima. Arno, seu pecador, herege, coelhinho. Mas que coelhinho? Eu nem sei de coelhinho. Já me cobraram no tal do coelhinho que estava na caixinha do chocolate que a igreja deu. Eu estou contando, é engraçado, não é? Então você percebe que Jesus orou para nós termos unidade? Tá bom, mas se até numa coisa tão pequena a gente se bate, de um lado, outros querem levar o crédito, do outro lado, o outro acusa, seu herege, coelhinho. Mas normalmente o que acusa, ele gosta de comer um coelhinho da Páscoa, né? Um chocolatinho, se for no capricho, ele é para dentro, não é assim?
E você começa comendo pelas orelhas, não era assim? Daí fica o oco no meio. Como que a gente faz? Meu irmão, deixa eu compartilhar algo como eu lido com isso. No que depender de você, tenha paz com todos. É assim que começa a unidade. É ali que começa. Então você deu a tua caixinha. E de repente alguém falou, não, mas colaram. Está abençoado. Aí de repente alguém diz, mas você deu a caixinha e colocaram coelho. Eu dei porque eu dei para Jesus a caixinha. Não importa se deram com Coca-Cola, com vinagre, com chuchu. Tiraram os bombons, puseram chuchu lá dentro. Eu dei para Jesus. Amém, meus irmãos? É interessante que Jesus, nessa oração, ele diz assim no versículo 22. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. A unidade gira em torno da glória de Jesus. Quando eu quero que Jesus seja glorificado, a unidade acontece. Quando eu quero ser glorificado, não existe unidade. Você entende isso? Você entende isso? Você já reparou que todos os nossos ônibus e caminhões de evangelização, em nenhum deles, está escrito o nome da igreja? Já reparou isso ou não? Só está escrito Jesus é mais? Em lugar nenhum você vai ver 316 Airport Church, ou em nenhum lugar. Já me disseram, não, você tem que colocar www.arnopaulos.com, não sei o quê. Você tem que... Não, Jesus é mais. Porque eu levo esse caminhão, só essa semana, ontem à noite foi usado numa igreja ali na Vila Aur, para um culto drive-in, sexta-feira pela Assembleia de Deus, quinta-feira pela Igreja Fonte da Vida. Só essa semana 3 igrejas diferentes usaram. Você percebe, meu irmão, que o que promove a unidade é quando nós queremos glorificar a Jesus. Mas quando eu quero glória para o meu nome, é encrenca. E ali começam as guerras. E Jesus menciona na sua oração, ele diz, Pai, eu quero que eles tenham unidade. E agora isso cai lá na sua casa, cai lá no seu grupo familiar. No que depender de você, tenha unidade. Considere o teu próximo superior a você mesmo. Está claro isso? E por fim, e nós vamos daqui a pouco ter a ceia, Jesus, ele menciona do versículo 24 ao 26, em quinto lugar, o privilégio que nós temos. Veja o que a Bíblia diz, Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Ao final da oração, Jesus ele menciona o privilégio que nós temos, de continuar desfrutando e conhecendo cada vez mais o amor de Deus. Meu irmão, ouça isso, eu quero terminar minha palavra com isso. Existem aspectos do amor de Deus que você ainda não conhece. Mas andando com Jesus, guardando a palavra dele, você vai conhecendo todo dia novos aspectos do amor de Deus para a sua vida. Exemplifico, quando você casou, você achou que era o ápice da sua vida. Realmente é algo extraordinário. Aí veio o teu filho, você achou agora é o ápice da minha vida. Realmente é uma coisa extraordinária. Agora experimente ser avô, para ver que delícia que é ser avô. E eu estou nessa fase. Meu irmão, o que a Bíblia está nos dizendo é que cada dia Deus tem aspectos novos do amor dele para revelar a nós. Jesus disse que estaria com você, o Consolador viria, nós podemos andar em unidade, debaixo da proteção de Deus. Nós somos enviados a um propósito de Deus para a sua e para a minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Jesus ressuscitou. Convido você a ficar em pé. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos. Aos sábados, às 19h30, culto de jovens. Aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.